Eu fui construída nela. Eu sou enfermeira da Rede Básica de Serviço do Rio de Janeiro, com muita honra, 30 e poucos anos de assistência na atenção básica, e eu tenho muita certeza do quanto a atenção básica pode interferir na melhoria da assistência à saúde. Ela não é só a ordenadora do sistema, ela não é só a porta de entrada, ela é muito mais que isso. Ela é a escola que você tem, inicialmente, como um estudante de saúde, para aprender o que é fazer saúde. Se alguém quer aprender a fazer saúde, de fato, e não cuidar de doentes somente, é na atenção básica que a gente aprende. É no pé no chão, é na visita domiciliar, é indo à casa das pessoas, é convivendo com a realidade dos territórios, aplicando, né, o conceito da equidade de fato naquilo que você faz, e principalmente entendendo o quanto o Brasil é diverso, o quanto o cuidado requer da gente competência e conhecimento, mas principalmente o quanto a população precisa de nós, em especial os profissionais da enfermagem. Nós somos 50% de todas as equipes de saúde, todas, em qualquer nível de atenção. Mas na atenção básica, nós não somos só 50%. Nós somos protagonistas na educação, na formação, na educação permanente dos trabalhadores da equipe, tá? Na organização de reuniões, na gestão do serviço, mas, em especial, na consulta de enfermagem, que é onde a gente mostra para a população o nosso conhecimento científico, a nossa base, né, de formação para o cuidado. A nossa profissão é a profissão que cuida. Os outros tratam, nós cuidamos, porque nós acompanhamos o cotidiano da vida, desde a vida uterina até a vida pós-morte, até o cuidado com o corpo pós-morte, nós cuidamos. Então, nós somos profissionais sem os quais nenhuma política nesse país, em qualquer país do mundo, vai dar certo. Na Europa, eles estão lá se desesperando, porque a frustração da enfermagem está fazendo com que muitos profissionais abandonem. A enfermagem brasileira tem sido convencida a sair daqui para fazer saúde lá fora, né? Há estímulos de pagamentos em dólar, né? Mas sem contar qual é o tipo de sofrimento e de preconceito que se enfrenta quando se sai de um país latino-americano como o nosso para servir na Europa ou na Ásia ou em qualquer lugar do mundo. Então, não é à toa que a política de atenção básica ela é tão atacada por governos fascistas, negacionistas, tá? Ela é tão recuada, ela é tão esvaziada financeiramente, estrategicamente, porque todos, inclusive os negacionistas, sabem que essa política é estratégica para o Sistema Único de Saúde funcionar. Se a atenção básica falhar, a média e alta complexidade não tem nada para fazer. Absolutamente nada, porque o indivíduo não vai chegar nela, tá? Ele vai ficar antes, pelo caminho. Então, por isso que eu tenho muito prazer de estar abrindo essa live. Agradeço muito o Departamento de Atenção Básica a oportunidade, tá? A gente adiou o curso de vacinação, né? Introdução à vacinação, porque nós entendemos que, mais do que nunca, o vacinador precisa entender a política de atenção básica, porque o programa de imunização ele é uma das atividades da Política Nacional de Atenção Básica. Ele não é uma atividade deslocada ou desfocada. Ele faz parte do conjunto de atividades, como o programa de hanseníase, como o programa de tuberculose, hipertensão e diabetes, o pré-natal, entendeu? A puericultura, enfim, tá? Todos os programas que você visa promoção, proteção e até a recuperação da saúde daqueles que não estão internados tem a ver com a atenção básica. Por isso eu me sinto muito à vontade nesse lugar, porque é nele que eu sempre trabalhei, é nele que eu me construí como enfermeira, e ele foi minha escola de formação. Porque ninguém aprende a ser enfermeira na faculdade. A gente aprende a ser enfermeira quando a gente bota o pé no serviço e a gente já tem que começar resolvendo uma porção de coisa que muitas das vezes ninguém ensinou você a resolver e que você nunca viu na sua vida acadêmica. Mas a saúde
é uma escola, e a atenção básica é a melhor escola que nós temos. E, para finalizar, eu queria dizer que eu agradeço, tá, a professora Sônia Scioli e a Kelly Magno, que coordenam esse departamento, mas a cada membro do departamento, e em especial a Alene, que vai introduzir a discussão para nós, tá, pela preocupação que tem com a política de atenção básica, com a enfermagem na atenção básica, e a maneira como a gente vem conduzindo aqui no Rio e na ABEM Nacional, porque a nossa professora Sônia Scioli também coordena o Departamento Nacional de Atenção Básica da ABEM Nacional, né? Então ela coordena o Brasil todo, né? Então eu queria dizer que eu estou muito agradecida, né, a essas pessoas, porque a ABEM é isso, a ABEM só existe no Rio de Janeiro há seus 78 anos, nós completamos no dia 7 de novembro, porque existem pessoas que têm muita noção de pertencimento e que seguem a música que o Caetano canta, quando a gente gosta, a gente cuida, não cuidam só, né, dos usuários e dos colegas, cuidam da profissão. Então, cada um que está participando das atividades da ABEM, na construção de qualquer live, qualquer momento de formação, não está cuidando somente das pessoas, está cuidando de quem cuida para cuidar melhor das pessoas. Isso é de uma responsabilidade enorme. Então, muito obrigada ao departamento, tá? Muito obrigada às duas coordenadoras, porque são as lideranças que tocam esse departamento. E, assim, fiquem até o final, tá? Não deixem de participar, não deixem de colocar perguntas no chat, não deixem de fazer parte disso. A Associação Brasileira de Enfermagem, ela precisa, inclusive, da contribuição de cada um, né? Questionando, perguntando, né? Se qualificando e até pedindo outros temas que vocês desejam da ABEM, em especial a ABEM Rio de Janeiro, que é essa que eu e Inês estamos à frente, né? Mas a ABEM Nacional, porque a professora Sônia Scioli está no Departamento de Atenção Básica da ABEM Nacional. Então, surgiram temas. Isso é bom para nós, tá? Temas que vocês sintam falta e precisem, de alguma maneira, né, que seja melhor abordado, que seja abordado com mais profundidade. Então, muito obrigada a todos que entraram, muito obrigada às pessoas que organizaram, e eu vou ficar quietinha até o final assistindo para aprender, tá, com vocês, tá? Onde essas mudanças que foram feitas na Política Nacional de Atenção Básica podem, de alguma maneira, melhorar nossas condições de trabalho, para permitir que a gente responda melhor como enfermeiro, ou piorar, né? Essa é a expectativa que a gente tem. Até onde isso nos atrapalha ou nos ajuda? E quais são os desafios que a gente tem que enfrentar ainda nessa gestão, né, do governo Lula, que é uma gestão que tem a saúde como prioridade e que não politizou o Ministério da Saúde, felizmente, né, para a gente poder interferir, de fato, e melhorar a assistência nos nossos estados, nos nossos territórios, enfim, onde a gente exerce a enfermagem, seja no ensino, na pesquisa ou na assistência, não importa. Mas somos enfermeiros em qualquer lugar que a gente esteja atuando. Muito obrigada. Muito obrigada, Solange, nossa presidenta, agradecer a sua presença aqui, da nossa querida Inês Leonesa também, dos demais membros do departamento que estão aqui com a gente, aqui na sala ou no YouTube, de uma maneira geral, a Regina, a Fernanda, a própria Alene, a Kelly, que já foi citada, né, a Vanessa, enfim, todos que conseguiram estar aqui com a gente, e os colegas que estão nos acompanhando. Parece que a gente está com o YouTube um pouco lento, mas a gente está também gravando essa noite, né? Então, se a gente tiver qualquer problema lá na gravação pelo YouTube, a gente está gravando essa atividade para depois a gente poder ter acesso e divulgar a nossa discussão. É fundamental a gente ter esse espaço hoje, a gente percebeu uma necessidade, né, de diálogo, essa revisão da Política Nacional da Atenção Básica é uma demanda que não é nova, mas ela foi resgatada, né, no Ministério atual
da ministra Nízia, do governo Lula. Então, a gente tem uma expectativa, enquanto associação científica, cultural, de poder interferir e incidir nessa política, né? Então, por isso a gente estava achando importante, considera importante pautar esse tema. Então, a gente vai passar a palavra às nossas convidadas. A gente convidou a Alene Armada, superintendente de atenção primária da Secretaria do Estado de Saúde do Rio de Janeiro, doutora em enfermagem, sanitarista, especialista em gestão, governança e setor público. É uma querida companheira nossa, né? Enfermeira. E a Juliana Rosa Dias, também enfermeira, minha colega de departamento na Faculdade de Enfermagem, professora adjunta do Departamento de Enfermagem e Saúde Pública, especialista em gestão e saúde da família, que vai trazer uma reflexão também sobre esse tema, né, a partir da sua tese de doutorado. Então, eu vou passar de imediato para a Lene, e aí a gente tem, cada uma vai ter 30 minutos, mas primeiro a gente vai ouvir a Lene. Bem-vinda, Lene. Obrigada, Sônia. Obrigada, Solange. Boa noite a todos. Quero também manifestar a minha alegria de estar aqui presente nessa live, nessa noite. Dizer que é muito importante a realização dessa live, não só pela complexidade que a atenção primária possui, mas por essa discussão política que emerge nesse momento aqui do Rio de Janeiro, mas que com certeza ela vai ter um alcance nacional, mediante tudo que nós vamos estar, um pouco do que nós vamos estar trazendo do retrato do Rio de Janeiro, mas também do que nós já temos discutido junto ao CONAS, no grupo de trabalho da atenção primária, ao qual eu represento o estado do Rio de Janeiro. Dizer que eu sou enfermeira, como já foi apresentada, tenho 22 anos, né, de profissão, servidora pública, estadual e municipal, e todo o meu tempo de atividade no serviço público foi dentro da atenção primária. Então, os primeiros 4 anos dentro da assistência, como enfermeira de ponta, onde ainda nem existia no município do Rio de Janeiro ainda as equipes de saúde da família. Então, eu era enfermeira ainda do antigo posto de saúde, depois diretora de Centro Municipal de Saúde por 10 anos, depois coordenadora de atenção primária no município do Rio, e hoje superintendente de atenção primária na Secretaria de Estado. Então, essa pauta da atenção primária, para mim, é uma pauta muito cara, e como a presidenta bem colocou, é uma pauta que precisa ser revista, e a gente vai apresentar aqui alguns dados do impacto que essa política tem causado. Não sei se eu trago os melhores dados, mas é um retrato da nossa atenção primária no estado do Rio de Janeiro, e acho que a partir de hoje a gente vai estar conseguindo trazer discussões importantes mediante aquilo que vai ser tratado aqui. E, posteriormente, com a fala também da Juliana, uma fala mais sobre as questões da política em si, a gente promove um diálogo ao término dessas apresentações. Eu queria saber se eu já posso fazer a projeção, ou se a Juliana fala. Você pode fazer a projeção, eu só vou pedir que a gente teve um problema mesmo no YouTube, parece que a gente não está conseguindo fazer a transmissão. Então, a gente talvez tenha que fazer só divulgar nas nossas redes, né, de que, infelizmente, não sei se até o meio do caminho, do tempo, a gente vai conseguir, mas se a gente não conseguir, de todo modo, a gente está gravando e vai subir, vai colocar a gravação para o YouTube, porque foi uma atividade bastante divulgada, a gente teve mais de 200 inscritos, né, pessoas que estavam interessadas em participar. Então, assim, o Adriano, né, nosso apoio da Bem Nacional, vai continuar tentando fazer essa ligação aí no YouTube, não sei se a palavra é essa, e se não acontecer,
a gente também já colocar algum tipo de divulgação, vou pedir apoio da Regina e da Kelly para isso, divulgação entre as pessoas que a gente sabe que estão ligadas e que estão acompanhando, querendo assistir, de que a gente vai estar com tudo gravado, tá bom? Pode botar seu material, Alene, por favor. E eu fiquei com uma dúvida, as pessoas, será que não conseguem entrar aqui na sala? Tem limite? A sala ela é grande, aberta, a gente não preparou para ter esse tipo de entrada, porque não vai haver fala direto. Muito Aí, boa noite a todas. tá bom? Então, vamos lá. Ok. Vocês conseguem ver? Sim, sim, tudo bem, Alene, podemos ver. Então, eu vou começar. O slide passa. Então, eu quero começar falando um pouquinho sobre a apresentação que eu preparei. Eu fiz uma apresentação pautada no cenário do Estado do Rio de Janeiro, então, algo um pouco mais prático, que nós vamos estar falando da nossa realidade, e para isso eu inicio com um cenário brasileiro, falando de alguns achados, né, científicos que nós temos. Nossa população está envelhecendo, então nós temos uma inversão da pirâmide etária, e já temos dados de que as doenças crônicas não transmissíveis, além de estarem aumentando já, elas têm uma tendência de aumento. Em 2030, nós vamos ter aí um grande número de pessoas com doenças crônicas não transmissíveis, sendo aí as principais causas, né, de condições sensíveis de atenção primária, hipertensão e diabetes, e os cânceres de um modo geral. Além disso, a gente tem uma questão importante, que é o sedentarismo, fator de risco para muitas doenças, principalmente as doenças crônicas não transmissíveis, e também temos um panorama nacional que fala sobre atraso nos diagnósticos como um todo, principalmente relacionado a essas doenças, e quando a gente fala de atraso diagnóstico, a gente também está falando sobre o manejo na atenção primária. Toda essa perspectiva reflete no aumento de custos em saúde, elevando o número de internações e atendimentos de emergência, então, existindo uma sobrecarga no sistema de saúde público e privado. A gente também já sabe que hoje o sistema, inclusive privado, por não dar conta dessa sobrecarga, ele tem feito um novo caminho de investimento na atenção primária, tentando redesenhar um novo modelo de atenção na perspectiva do setor privado. Falar sempre de política nacional de atenção primária ou do SUS, a gente tem que pensar na perspectiva das redes de atenção à saúde, que anteriormente era uma pirâmide, onde a atenção primária estava na base, e não existia uma interlocução com os demais pontos dessa rede de atenção. Hoje, nós já temos uma rede que ela é poliárquica, que ela é centrada no cuidado do indivíduo, que ela dialoga com a média e a alta complexidade, com os setores de apoio, quais sejam o SAMU, 192, o sistema de atenção domiciliar, que também faz parte da média complexidade, porém, essa rede de atenção, hoje, ela, em muitos locais, incluindo o estado do Rio de Janeiro, ela tem uma dificuldade de organização pelo seu processo de regionalização. Então, qual é o papel da atenção primária nesse contexto? A gente precisa lembrar, né, dos atributos muito bem descritos pela Barbara Starfield, que era uma pediatra norte-americana e que trabalhou com atributos essenciais e derivados dentro da atenção primária, trazendo conceitos importantes
que a atenção primária ela possui os atributos de acesso de primeiro contato, então que nós precisamos garantir acessibilidade para a nossa população. As nossas equipes de atenção primárias e equipes de saúde da família, elas estão nos territórios, elas permeiam esses territórios, elas têm o poder de capilaridade para a garantia de longitudinalidade, que é esse cuidado que é contínuo. Ele não é um cuidado estanque, como é numa urgência, numa emergência, mas é um cuidado que é contínuo e ele precisa ser coordenado a partir da atenção básica dentro da rede de atenção. Então, independente do ponto de atenção que esse indivíduo esteja, a atenção primária ela precisa ter esse conhecimento de quem é esse indivíduo, em que contexto que essa família se encontra, em que comunidade que essa família se encontra, para além dessa coordenação também garantir o sistema de referência e contra-referência e o atendimento integral, visto que cada indivíduo, ele não é apenas uma doença. Na verdade, ele não é uma doença. Ele é uma pessoa que está em alguma situação de doença transitória, ou muitas vezes, né, com doenças crônicas ou em cuidados paliativos, porém ele tem outras necessidades enquanto ser humano, biopsicossocial, espiritual. E, além disso, a atenção primária ela também possui os atributos derivados de orientação familiar, comunitária e de competência cultural, sempre respeitando os espaços onde esses indivíduos se encontram, onde ele está inserido, que escola, que igreja, que espaços religiosos, que associação de moradores, qual é esse diálogo que nós precisamos entender e compreender dessa comunidade, que comunicação é essa cultural, para que nós consigamos garantir um cuidado de qualidade. Aqui eu trouxe um artigo, né, científico publicado pelos Cadernos de Saúde Pública do ano de 2019, onde ele tentou avaliar a atenção primária em regiões de saúde na perspectiva da política, da estrutura e da organização. Ele fez uma análise dentro de 5 macro-regiões brasileiras, e ele traz essas dimensões e as suas variáveis, e aí qualquer gestor que leia esse artigo e consiga aplicar essas dimensões e essas variáveis, ele vai ter uma boa gestão da atenção primária, mas esse hoje é o nosso grande desafio, porque das 5 macro-regiões avaliadas, o resultado do estudo, ele mostra que a atenção primária ainda não é, com toda a evolução que nós já tivemos da Política Nacional de Atenção Básica, ainda não é a porta de entrada preferencial das populações. Então, foram estados diferentes, macro-regiões diferentes, e ela ainda é muito subjugada à média e alta complexidade, e as pessoas ainda não têm culturalmente e não se sentem, não entendem essa atenção primária como algo forte para que as pessoas possam acessar. Eu trago também um panorama da atenção primária no estado do Rio de Janeiro, para a gente fazer aqui algumas reflexões, tanto em relação ao número de equipes de saúde da família. Hoje, no estado do Rio de Janeiro, nós temos uma divisão estadual em regiões de saúde, então nós temos 9 regiões de saúde, que são a Baía da Ilha Grande, a Baixada Litorânea, a região Centro-Sul, região Médio Paraíba, região Metropolitana 1, região Metropolitana 2, região Noroeste, Norte e Serrana. Então, aqui nós temos na tabela que nós temos, no total do estado, nós temos 3.557 equipes de saúde da família, 460 equipes de atenção primária e 350 equipes EMUD. São dados de julho de 2024, que eram os últimos dados disponíveis no painel do Ministério da Saúde. E nós temos no estado do Rio de Janeiro diferentes coberturas por região de saúde, e de atenção primária do estado como um todo, nós temos 76,3% de cobertura. Falando de uma população média de 17 milhões de habitantes no estado do Rio de Janeiro, nós temos uma quantidade de cadastros válidos no eGestor AB, que é o sistema da atenção básica do Ministério da Saúde, 12.254.107 pessoas cadastradas na atenção primária. E dentro dessa lógica de percentual de cobertura e cadastros válidos na atenção primária, a gente poderia imaginar
que a relação de cobertura para a qualidade assistencial, ela poderia ser diretamente proporcional. Porém, o que nós observamos, esses indicadores ministeriais para atenção primária, eles estão em transição, mas o Ministério da Saúde ainda não publicou nenhuma nota técnica definindo efetivamente quais serão e a forma de avaliação deles, então continuam os antigos indicadores que nós tínhamos no antigo programa do Previne Brasil. Então, são esses que o Ministério, por enquanto, continua monitorando, e que são 7. Então, primeiro indicador são avaliadas consultas de pré-natal, então a mulher ela tem que ter pelo menos 6 consultas de pré-natal, com a primeira realizada no primeiro trimestre. O segundo indicador fala de uma proporção de gestantes com a realização de exames de sífilis e HIV. O terceiro indicador, proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado na atenção primária. O quarto indicador, uma proporção de mulheres com coleta de citopatológico na atenção primária. O quinto, proporção de crianças de 1 ano de idade vacinadas na atenção primária contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, infecções pelo hemófilos tipo B e polinativada. O sexto, proporção de pessoas com hipertensão, então, tanto com consulta quanto com pressão arterial aferida no semestre. E o sétimo, proporção de pessoas com diabetes, com consulta e hemoglobina glicada no semestre. E o panorama que nós temos é que dos 7 indicadores, o Estado do Rio de Janeiro só alcança o mínimo proposto pelo Ministério da Saúde em um dos indicadores, que é a realização de testes de sífilis e HIV no pré-natal. Eu trago também um outro artigo, exatamente para mostrar o impacto da qualidade da atenção primária à saúde na redução das internações por condições sensíveis. Esse artigo também é do Caderno de Saúde Pública, ele foi publicado no ano de 2020, e ele diz que a atenção primária ela tem potencial para essa redução de internações, porém, a qualidade assistencial ela precisa estar articulada com o aumento de cobertura populacional. Então, o que nós temos observado no estado do Rio de Janeiro é que essas relações elas não estão diretamente envolvidas. Nós estamos conseguindo um avanço no aumento de cobertura. 2 anos atrás, quando eu assumi a atenção primária, nós tínhamos menos do que 60% de cobertura, e hoje nós já estamos em 76,3%. Porém, o que hoje nós precisamos trabalhar diuturnamente é para que a qualidade dessas equipes ela se eleve e que esses profissionais, principalmente os profissionais de enfermagem, que são os grandes protagonistas da atenção primária, eles consigam impactar a vida das pessoas. Porém, eu vou trazer aí alguns desafios, porque a culpa não é dos profissionais de enfermagem, né? Então, eu vou trazer ao término algumas reflexões sobre isso. Então, mediante o que esse artigo traz, eu trouxe aqui alguns dados, alguns gráficos que vão mostrar, do ano de 2014 ao ano de 2023, o acréscimo, né, de realizações de aferição de pressão arterial que nós temos tido na atenção primária no estado do Rio de Janeiro. Então, no ano de 2023, nós já podemos observar no gráfico uma elevação substancial em relação ao ano de 2022 e os demais anos. Então, obviamente, a avaliação da aferição da pressão arterial, ela não é exclusivamente ou isoladamente um indicador de qualidade na consulta de hipertensão, mas ela é um marco e, inclusive, ela era um parâmetro para o indicador de consulta. E nós observamos que a taxa de internação no gráfico ao lado para doenças hipertensivas, ela aumenta no ano de 2022. Esses dados foram os últimos que nós conseguimos do Sistema de Informações Hospitalares, do SH do SUS, que fica, né, localizado no DataSUS, que é o programa de tecnologia da informação do Ministério da Saúde. Então, nós observamos que, embora a quantidade de registros de aferição da pressão arterial tenha se elevado, a taxa de internação por hipertensivas, ela está também aumentando. E sempre que eu converso com gestores municipais, principalmente secretários de saúde e prefeitos, eu gosto muito de mostrar o impacto do gasto quando não se investe na atenção primária, porque eu acho que o meu papel ele é fundamental para
essa valorização da atenção primária e o movimento de ativismo que a gente precisa fazer, né, um ativismo político e saudável dentro da atenção primária, dentro do Brasil, para que haja uma valorização da atenção primária e investimento nessa atenção primária. Então, pensando em valores de tabela SUS, que não são os valores reais que a gente precisa utilizar quando a gente tem uma internação. A gente sabe que o gestor ele gasta muito além do valor da tabela SUS e precisa de uma complementaridade no orçamento, quando nós estamos falando principalmente da média e da alta complexidade. Então, nós tivemos somente no ano de 2023, com essas internações, um gasto de R$ 4.211.029,15. Eu trouxe também a quantidade de internações por infarto agudo do miocárdio, porque ele é um dos desfechos, né, de uma hipertensão não tratada, não bem manejada, ou de uma ausência de promoção da saúde, de prevenção de desdobramentos e desfechos desfavoráveis da hipertensão. Então, nós também mostramos aqui no gráfico que a quantidade de internações por infarto agudo do miocárdio, ela está elevando ao longo dos anos. Então, por exemplo, no ano de 2022, nós tivemos uma média de 14.000 internações, passando para mais de 16.500 no ano de 2023. E uma taxa de mortalidade ainda se mantendo elevada, embora tenha diminuído um pouco no ano de 2023, ela continua ainda elevada, numa taxa de 7,37 a cada 1.000 habitantes. Uma outra condição sensível que eu também já citei é a quantidade de exames do pé diabético realizado na atenção primária. Então, também percebemos na série histórica de 2014 a 2022 uma elevação também substancial, importante, desse procedimento pela atenção primária, assim como glicemia capilar aferida, né, na atenção primária. Então, em relação ao do ano de 2021, que nós tivemos 562.948, no ano de 2022 nós já tivemos 878.044. Eu também queria lembrar que nós temos um subregistro muito importante e muito prejudicial aos dados da atenção primária. Então, também, diariamente, mensalmente, nós fazemos qualificação para os 92 municípios, sensibilizando não apenas o registro, né, a qualidade do registro qualitativo nos prontuários da atenção primária, mas também quantitativo em relação ao número de procedimentos, com o CIAP, né, para que essa produção ela consiga subir, assim como o monitoramento, né, a gente também fortalece que cada gestor monitore a quantidade de dados para que não haja glosa e que a gente consiga ter aí um panorama mais próximo possível da realidade, para que nós consigamos enxergar a nossa atenção primária estadual. Então, nós temos a taxa de internação de diabetes, dentro dessa série histórica também, com bastante oscilação, mas ela não muda tanto, e no ano de 2022 ela tem uma elevação importante, saindo de 2021 de 40,47 para 47,61 no ano de 2022. E aí um desfecho importante do diabetes, além de outras complicações como hemodiálise, retinopatia e outras complicações, nós temos aí a questão da amputação. Então, internações hospitalares com realização de amputação no ano de 2022, tivemos também aumento. Então, foram 1.402 amputações realizadas em 2022. Uma razão de mortalidade que oscila, mas que não tem uma redução significativa. Então, ela sai de 2021 de 8,65 para 7,40 em 2022. E também valores gastos com internação por diabetes, aumentando cada vez mais, chegando aí a quase 10 milhões de reais no ano de 2022, lembrando mais uma vez que isso tabela SUS, não é o gasto real que nós temos com o paciente internado. Então, para além dessas duas condições sensíveis, eu achei importante também a gente trazer um pouco do panorama do câncer de colo de útero e de mama, né? Sabemos que são os dois principais cânceres que acometem principalmente as mulheres, excluindo-se o câncer de pele não melanoma, que eles têm prognósticos, quando bem diagnosticados e quando diagnosticados precocemente, passíveis de tratamento, de uma boa intervenção, e que os fatores de risco, eles
têm que ser manejados na atenção primária. Então, os principais fatores de risco, né, por exemplo, para o câncer de mama, que é sedentarismo, a má alimentação, aquela mulher que não amamentou, por exemplo, então a importância do aleitamento materno. Então, todos esses fatores, a vacinação, né, para o câncer de colo de útero, são fatores que a atenção primária, ela precisa trabalhar nas suas salas de espera, nos seus grupos de educação e saúde, no programa de saúde do escolar, e a gente tem percebido que um esvaziamento desse fortalecimento dessas ações de promoção e de prevenção. Então, eu também trago aqui um panorama de mamografias de rastreamento realizadas em relação à população-alvo. O primeiro gráfico, ele fala do estado do Rio de Janeiro. Então, a gente sabe que o exame clínico, ele na atenção primária, ele é fundamental, que os protocolos, eles permitem que o enfermeiro solicite a mamografia de rastreamento, não é uma mamografia diagnóstica, mas que, se necessário, né, numa interconsulta com o médico da equipe, ali, uma vez identificado algum problema de saúde, o enfermeiro, ele pode dialogar com esse profissional médico e ter ali também uma solicitação pelo médico da mamografia para um diagnóstico, após um achado clínico importante, mas falando exclusivamente da mamografia de rastreio, infelizmente, nós temos um dado de apenas 17% de cobertura no estado do Rio de Janeiro em relação à população-alvo. E isso estava com menos de 10% há 2 anos atrás. Então, a gente está falando de uma população média de 1.050.000 mulheres, 846, e hoje nós só temos realizados, né, no ano de 2023, eu trouxe os últimos dados que foram do ano passado, 180.725 mamografias. E isso nós já estamos, né, calculando nesses 17% o intervalo de 2 anos para aquela regularidade, né, conforme orienta o protocolo do Ministério da Saúde. E aí a gente traz aqui, né, algumas reflexões, alguns questionamentos sobre o papel da atenção primária nos grupos de promoção à saúde, como eu já citei, sobre a busca ativa, sobre a gestão de lista, né, desses pacientes, sobre a real vinculação e o cuidado longitudinal coordenado pela atenção primária. E aí, aumentando, chegamos aí a 17%, e queremos aí avançar cada vez mais, porém, exames, né, que garantam uma manutenção dessa mulher, a coordenação adequada do cuidado e exames também de qualidade para essas mulheres. Aqui, mostrando que os diagnósticos feitos em 2024, nós tivemos aí um total de 1.762 mulheres diagnosticadas, né, com câncer de mama, e quando a gente vai avaliar o estadiamento, eu até coloquei aqui uma coluna ao lado, né, uma tabelinha, esse estadiamento ele vai de 0 a 4, sendo 3 e 4 já situações avançadas desse câncer, e infelizmente nós podemos ver aqui no segundo, embaixo desse primeiro painel, no segundo aqui, por casos de estadiamento no painel oncologia, que a maior parte dos nossos diagnósticos estão sendo feitos no estágio 3, né, e depois seguindo com 4. Se nós somarmos, nós vamos ultrapassar 50% das mulheres que têm diagnóstico, né, que foram diagnosticadas, por exemplo, no ano de 2023, a gente chega a quase 50%. Então, é um número muito elevado, mostrando que nós temos aí problemas. Um dos problemas é a sobrecarga que a gente está enfrentando de trabalho dentro da atenção primária, e a questão de promoção, prevenção e diagnóstico oportuno, ela está passando pelos nossos olhos, nós não estamos cuidando adequadamente dessa população. Quando a gente traz a taxa de internação hospitalar por neoplasia de mama, nós temos um aumento do ano de 2022 para o ano de 2023, também dentro dessa série histórica, uma crescente, excluindo-se o ano de 2019, que nós tivemos aí o maior pico nessa série histórica dos últimos 10 anos. Com uma taxa de mortalidade também que não varia muito, chegando no ano de 2023 a 11,71. Quando nós falamos do câncer de colo de útero,
já falamos, né, que é um câncer evitável, também com rastreamento pela atenção primária. A gente sabe que toda mulher de 25 a 64 anos, ela precisa fazer o seu copocitológico. A enfermeira, né, ou o enfermeiro profissional de enfermagem, ele tem o embasamento e a autorização também pelos protocolos do Ministério da Saúde para realizar a coleta, para entregar, né, para realizar o diagnóstico, para fazer a leitura e entregar esse exame. Obviamente, havendo uma complexidade maior nesse exame, também precisa de uma interconsulta médica, mas o rastreamento pode ser feito por todos nós, enfermeiros da atenção primária, principalmente o fomento da vacinação contra HPV para a população adolescente. E hoje também nós temos aí uma série histórica estadual, que nós saímos de 2017 para 0,16, então a gente tem aí 16% de população coberta para 32% da nossa população-alvo coberta com exames de prevenção do colo uterino. Então, hoje nós temos uma cobertura de 32% no estado, e não muito diferente do rastreamento pelo câncer de mama. O câncer de colo de útero também, nós tivemos no ano de 2023, 1.624 diagnósticos, e no ano de 2024, 690, e se nós atentarmos também para o estadiamento, nós vamos ver que a maior parte já foi diagnosticada com o estadiamento 3. Então, quando esse câncer também já está avançado, alcançando ali anexos, parte inferior da vagina, parede pélvica, e algumas mulheres, né, mais ou menos esse é do ano de 2023, estadiamento, então, uma média de 10% de mulheres, pouco menos de 10%, sendo diagnosticadas com estadiamento 4, que a gente já tem uma neoplasia bastante invasiva. A quantidade de coleta de citopatológico, ela vem aumentando dentro da série histórica. Então, no ano de 2022, nós tivemos um número bastante expressivo, porém, as taxas de internação, nós vimos que ela não está, né, diminuindo, nem tampouco a mortalidade. Isso tudo pelo diagnóstico tardio que tem sido realizado na atenção primária. Aqui somente para mostrar que todos os nossos números, para além de nós registrarmos no prontuário eletrônico, quer seja ele público ou privado, porque cada município no estado do Rio de Janeiro tem uma forma de registro, nós temos o SISCAM, que é o Sistema de Informação do Câncer, onde os gestores, os laboratórios habilitados, eles precisam fazer o registro da sua produção, para que nós possamos acompanhar essa produção dentro desse sistema. Então, entendendo, por exemplo, no câncer de colo de útero, quantas mulheres têm lesão de baixo grau, médio ou alto grau, ou carcinoma in situ, se essas mulheres já foram convocadas, e nós temos um número ainda muito ruim de registro no SISCAM. Então, do total de mulheres que a gente hoje tem no SISCAM de 2017, né, a hoje em 2024, nós temos um total de 1.634.395 mulheres apenas registradas ali, para o câncer de colo de útero, e 1.060.866 mulheres para a mamografia de todos esses anos. Então, é um número muito pequeno, mediante o número de mulheres que nós precisamos alcançar e acompanhar. Então, já encaminhando para o fim, a gente pensa que estratégia, né, que ela pode ser adotada como uma solução eficaz e sustentável dentro da atenção primária, e aqui eu trago alguns pontos de reflexão. Nós não vamos conseguir exaurir esse tema, né, porque é um tema complexo, é um tema que envolve muitos desafios, não só para os profissionais, mas nós precisamos de fortalecimento do poder executivo, do legislativo, aliançados conosco e compreendendo a importância da atenção primária para que venha a ocorrer um real investimento, porque hoje a gente considera que na atual política, né, na atual portaria de financiamento que foi lançada esse ano em 2024, nós consideramos que esse financiamento ele ainda não é suficiente.
a gente pensar que uma carteira de serviços na atenção primária, ela cada vez aumenta mais, e a tendência é de aumentar, muito influenciada pelas questões também de epidemias, surgimento de novas epidemias, como nós temos tido, né, a Auropost, tivemos aí a manutenção da dengue, já temos aí um cenário epidemiológico para 2025 também desfavorável para o aumento de arboviroses, tivemos a Covid-19, e tantas outras epidemias que nós temos associadas às mudanças climáticas. Então, hoje, pela Superintendência de Atenção Primária, nós também estamos trabalhando agora nesse final de ano, principalmente focado nessas epidemias e na prevenção de desastres, devido às mudanças climáticas, os quais também afetam diretamente o trabalho da atenção primária, sobrecarregando a atenção primária. Então, quando a gente pensa no dimensionamento de pessoal, nós entendemos que um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, em alguns municípios, um agente comunitário por equipe, é um dimensionamento que não é equitativo de acordo com as necessidades de saúde de um território ou de algumas áreas, né, territoriais, microáreas, quando a gente fala de uma equipe, uma vinculação de até 3.500 pessoas. Então, nós observamos uma sobrecarga de trabalho importante na atenção primária, e aqui eu queria ressaltar o trabalho do enfermeiro. Muitas equipes não possuem um médico todos os dias, muitas equipes não têm a figura do gerente ou do gestor na unidade, e a parte da educação permanente junto ao CS, a parte da organização da equipe, a parte da gestão dessas equipes, ela fica, sim, a cargo do enfermeiro, para além de todas as linhas de cuidado que esse enfermeiro ele precisa atender, acolher, coordenar. Então, eu tenho, como eu falei, dialogado muito isso dentro do CONAS, inclusive em câmaras técnicas, também articuladas com a vigilância em saúde, quase como um grito, né, de socorro sobre as questões de financiamento. Nós precisamos repensar o modelo de financiamento, e que financiamento é esse que está custeando a atenção primária, e aqui nós estamos falando não apenas do Ministério da Saúde, nós estamos falando também na perspectiva tripartite, né, do Estado e dos municípios também, o que esses gestores estão investindo dentro da atenção primária. Como os artigos mostram, e como os nossos indicadores têm mostrado, uma sobrecarga de trabalho alinhada a, não sei se podemos falar uma desqualificação assistencial, mas os indicadores, eles mostram que a nossa qualidade na APS, ela está sendo fragilizada por todos esses vieses que nós estamos apresentando nesse momento, por esses desafios, com poucas ações de promoção e prevenção, vínculos trabalhistas muito frágeis. Então, hoje nós temos inúmeros vínculos, seja por organizações sociais, por pejotização, vínculos seletistas, servidores. Então, nós temos uma multiplicidade de vínculos, né? Alguns ainda trabalhando como RPA, o que desvincula ou descaracteriza a atenção primária que nós queremos, né? Aquele profissional que é vinculado ao seu território, que é vinculado à sua equipe, que é comprometido e que a população tem nessa equipe o seu principal aliado, que existe empatia, que existe acolhimento, que existe humanização e que existe uma referência de onde eu quero me cuidar e quem é o meu médico, quem é o meu enfermeiro, quem é a minha equipe, quem é a minha equipe multi, né, que eu vou buscar. Então, a questão da gestão, ela precisa ser aprimorada, porque o que nós vemos, o retrato no estado do Rio de Janeiro, é que os gestores e os profissionais estão sobrecarregados com essa demanda, e uma vez que a gente não investe em promoção e prevenção, nós vamos, como a presidente Sônia trouxe, Solange trouxe, vamos ter uma sobrecarga na média e na alta complexidade, e vamos ter elevação da demanda espontânea batendo na nossa porta, na atenção primária. Então, se nós não reorganizarmos o nosso modelo de atenção, a gente vai, com o passar do tempo, se já não estamos nos tornando unidades de pronto atendimento. Então, precisamos investir nessa gestão. Nós temos aí pessoas que são hiperutilizadores do sistema, então são aquelas pessoas que estão todos os dias na unidade, e, em média,
nós já fizemos estudo, em determinado momento, alguns anos atrás, num município aqui do estado, do Rio de Janeiro, e visualizamos que 30% da população cadastrada que utiliza o sistema. 70% não consegue acessar esse sistema de saúde capitaneado pela atenção primária. Então, essa reorganização de agendas também precisa ser realizada, e com isso as equipes não conseguem fazer avaliação e monitoramento. Esses dados que eu mostrei aqui para vocês, uma parte deles eu tive a oportunidade, na semana passada, de mostrar para gestores municipais do estado, e o quanto que nós ouvimos, né, que as pessoas têm muita dificuldade de interpretar o dado, gerar uma informação em saúde, trabalhar a partir da sua avaliação, desse monitoramento em saúde, o quanto que essa avaliação e monitoramento são ferramentas eficazes para a tomada de decisão, e as pessoas estão perdendo esse manejo, e, obviamente, precisa haver não apenas investimento, mas uma reconstrução da rede de atenção à saúde, com uma autonomia, né, da gestão municipal, sempre articulada no âmbito regional, porque a gente sabe que a rede de atenção à saúde, existem alguns municípios muito pequenos, que não vão dar conta de ter ali a rede composta no seu único município, então eles vão precisar das pactuações, né, das PPIs, como a gente chama, da programação pactuada integrada, da articulação com outros municípios ali da sua região, para garantir esse suporte, esse encaminhamento dos seus pacientes, das suas pessoas que moram nos seus territórios, para garantia dentro da rede de atenção à saúde. Outros desafios, né, muitos profissionais, quando a gente faz reuniões na Secretaria de Estado, conseguem conversar um pouco mais conosco sobre baixa autonomia nas prescrições, então nem todos os gestores municipais autorizam que os seus enfermeiros utilizem os protocolos do Ministério da Saúde. Isso ainda é um desafio, né? E aí eu falo pelo estado do Rio de Janeiro, não posso falar pelo país, mas aqui no estado, em alguns municípios, isso ainda é um desafio muito grande, a baixa autonomia do enfermeiro nessa consulta de enfermagem, intervenções políticas muito importantes, principalmente em relação à questão dos agentes comunitários de saúde, sendo utilizados como ferramentas políticas, onde esse agente comunitário, e aí sim, isso é uma queixa, né, é um cenário nacional, onde esse agente comunitário ele também perde um pouco esse papel de ser o principal vínculo, de ser a voz da comunidade, ser o grande articulador, identificador de fatores de risco dessa comunidade, dessas famílias, trazendo esses problemas para as equipes, mas sendo aí um ator muito político partidário de alguns segmentos, e isso tem fragilizado muito também o nosso trabalho, atenção primária. E para finalizar, alguns outros desafios, como, por exemplo, os registros, que nós já trouxemos, alguns municípios ainda com baixa conectividade, dificuldade de utilização desses canais digitais que são tão potentes, né, como o WhatsApp, como plataformas, para comunicação também, monitoramento e avaliação de seus dados, as populações vulneráveis, que poderiam ser muito, de regiões remotas, que poderiam ser muito beneficiadas, por exemplo, por esses canais digitais, mas não há um investimento também em tecnologia, a gente entende que a atenção primária ela é muito realizada por pessoas que cuidam de outras pessoas, com muita humanização, muito acolhimento, mas a gente precisa da tecnologia como nossa aliada para avançar, e isso ainda fica muito frágil. E quando a gente pensa na população vulnerável, em população que vive, né, em territórios conflagrados pelo crime, pessoas com dificuldades de locomoção ou locais com vazios sanitários, isso é agravado. E a saúde dessas pessoas, ela fica muito mais vulnerável, com uma precarização da qualidade assistencial, e a gente pode ter uma fragilidade no princípio da equidade. E aí, como eu também já havia citado, as emergências de saúde pública, quer sejam pelas epidemias ou pelos desastres, pelas mudanças climáticas, são situações que nós precisamos encarar, precisamos discutir. Já temos discutido, enquanto Secretaria de Estado, bastante sobre essa pauta, mas acho que a gente precisa ampliar para outros atores, outros cenários, outros espaços, porque, infelizmente, é uma realidade que a gente precisa incluir na atenção primária, assim como cuidados paliativos e outras pautas importantes.
A Lene, acho que a Lene concluiu. É um grande jogo de xadrez, onde nós precisamos aí tomar, né, a nossa posição de rei e rainha para ocupar esse território com muita maestria, com muita competência, com muita ciência, levando qualidade às nossas populações. Então, eu finalizo, né, deixando aqui, ficando à disposição para perguntas futuras após a apresentação da Juliana, mas deixando o meu compromisso, né, não apenas como superintendente, mas como enfermeira, como uma profissional apaixonada pela atenção primária e comprometida com esse sistema único de saúde, de nós juntos, aliançados, conseguimos melhorar a nossa atenção primária no Brasil. Obrigada. Muito obrigada, Lene. Foi assim, você passou um pouco do tempo, mas eu não te cortei, porque eu acho que você trouxe muita coisa, muitos dados que a gente normalmente não tem acesso, né? E o debate ele é bem importante a gente conhecer, né, essa realidade, então, assim, foi bem importante, e eu queria, não vou me alongar, não vou fazer nenhum comentário agora, depois eu acho que a gente pode fazer alguns comentários. A gente teve um problema técnico no YouTube, durante todo o tempo da sua fala, tentou-se aí, está se tentando resolver, e então muita gente assim não está conseguindo assistir, né? E a gente já se comprometeu, já fizemos a divulgação, inclusive por e-mail, por Instagram, e nas nossas redes, justificando isso, né? Foi divulgado um segundo link, mas ao mesmo tempo um compromisso que a gente vai enviar a gravação das apresentações, o vídeo do nosso evento, né, para as pessoas. Vamos colocar no YouTube, né, vamos subir a gravação completa e vamos estar divulgando por e-mail também. Então, assim, queria deixar isso também registrado para alguém que consiga nos ouvir. Mas dizer da minha alegria de ter você aqui e do quanto é importante a gente identificar no diálogo com quem está na gestão o debate, né, e os desafios que estão colocados. Eu vou passar de imediato para a Juliana, porque aí eu acho que na sequência a gente pode fazer um diálogo entre vocês duas também, se ainda houver tempo, né? Vamos lá, Juliana, bem-vinda mais uma vez. Eu vou passar a palavra e a gente tem 30 minutos. Bem-vinda, Juliana. Obrigada, Sônia. Foi um prazer, né, receber esse convite, estar essa noite aqui com vocês, discutindo uma temática que sempre me inquietou bastante, e que é o meu desejo, né, transformar mesmo o produto dessa tese numa pesquisa mais prolongada, mais aprofundada, e dividir essas inquietações aqui com vocês essa noite, na presença de Alene, que foi minha colega de doutorado, né, de turma, de grupo de pesquisa também. Então, é um prazer e um orgulho enorme de estar aqui dividindo esse espaço com ela. Então, agradecer a todos os presentes. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Falei que não ia ter problema e acabou tendo alguns probleminhas, mas não... Aqui. Conseguem ver? Sim, Juliana, estamos vendo o seu computador. Tá, e agora? A apresentação. Ainda não, ainda não. Vou tentar mais uma vez. Acho que agora vai. Sim.
Agora a gente está vendo tua apresentação, ainda é no formato sem ser em tela cheia. Agora foi? Está ainda a apresentação no seu computador, mas a gente está vendo a apresentação. Agora foi. Foi? Para mim ainda não, mas eu acho que você pode começar, Juliana, porque aí também não te... Então, hoje trazendo essa temática, né, a Política Nacional de Atenção Básica de 2017 e a sua repercussão na prática do enfermeiro. Eu sou Juliana Rosa Dias, professora adjunta, né, da Faculdade de Enfermagem da UERJ e do Departamento de Enfermagem e Saúde Pública. Eu trago aqui um panorama das questões, né, da evolução das políticas nacionais de atenção básica. A gente teve, na nossa história, né, da nossa atenção primária, 3 políticas, a de 2006, que trouxe importantes avanços, né, para a nossa política, para a nossa atenção primária, trazendo as diretrizes, as normas do PSF, né, até mesmo as normas e diretrizes para a organização do PACS, onde a gente teve a expansão, né, a transição do PSF para a Estratégia de Saúde da Família, né, que sai de um programa e torna-se uma estratégia, e também os primórdios, né, trazendo o compromisso, né, da política com a organização prioritária, né, tendo o modelo da Estratégia de Saúde da Família como prioritária para a organização da atenção primária. E aí a sua constituição, né, da equipe multiprofissional com 40 horas. A PNAB 2011, ela traz alguns pontos altos também de avanços, né, dessa política, onde ela começa reconhece o papel da ordenação da rede de atenção à saúde, né, como foi muito bem colocada pela Alene. A gente tem a organização também dos consultórios de rua, das equipes, né, de atenção básica, como das regiões ribeirinhas, das regiões fluviais. A gente tem o surgimento do NASF, o aumento das ações intersetoriais e também de outros programas que vão contribuir para as atividades de promoção da saúde em articulação com a Estratégia de Saúde da Família, que é o Programa Saúde na Escola, e também a Academia de Saúde. E temos a nossa tão polêmica PNAB, né, 2017, que foi aprovada através da portaria 2436, em 21 de setembro de 2017. Essa portaria, ela foi... Só um instantinho, os seus slides, ele está no primeiro ainda, não está passando, não. Agora passou. Passou? Passou, agora sim. Acho que foi uma atualização. Ficou em tela cheia agora? Ainda não, mas está dando para ver. Tá. E aí, a gente teve uma discussão muito grande e muito rápida também em torno, né, dessa revisão da PNAB. E aí a gente precisa entender o contexto, né, de formação e de discussão da PNAB de 2017. Em 2016, a gente teve um emblemável golpe de 2016, né, da qual a nossa presidente Dilma sofreu um impeachment. E aí todo o contexto econômico e político também estava influenciando, né, na construção dessa política. Em 2016, logo após, né, o impeachment da Dilma, e aí o seu vice, né, o Michel Temer, ele entra na questão do golpe enquanto presidente, e congela os gastos públicos por 20 anos com a emenda 95, a emenda constitucional 95, né, a chamada PEC da morte. Então, a gente passa, né, por um golpe e depois um congelamento dos gastos públicos, né, com medidas de austeridade, com o governo da direita que assume o poder através desse golpe. Em 2017, aí daí para frente, a gente já teve uma sucessão de perdas de direitos, né?
Em 2017, a gente tem a reforma trabalhista, também sancionada pelo Michel Temer, e em 2017, a gente tem aí a polêmica da revisão dessa Política Nacional de Atenção Básica, que é a chamada aqui, por muitas vezes, de PNAD 2017. Posteriormente, a gente teve todos esses contextos, né, de 2015, 2016 e 2017, um aumento exacerbado do número de desempregos também no Brasil e o aumento da informalidade, né? Não à toa como um grande impacto da crise econômica e política instaurada no Brasil e também, né, instituída através da reforma trabalhista em 2017. Logo após isso, a gente teve o Previne Brasil, que ainda bem que hoje ele, né, ainda, né, a Lênia acabou de colocar que ainda se avaliam os seus indicadores, porém a forma de financiamento ela já foi mudada pelo atual governo, e a gente também teve o contexto da reforma da Previdência. Então, são questões, né, que a gente vai avaliar o contexto que estava por trás e que influenciaram a promulgação dessa Política Nacional de Atenção Básica. No município do Rio de Janeiro, em 2018, logo após a implementação, né, da PNAD 2017, o governo Crivella apresentou uma proposta para a reorganização dos serviços de atenção primária à saúde. E aí, nesse documento, ele coloca que a expansão da estratégia de saúde da família entre 2009 e 2016 foi feita de maneira insustentável financeiramente. E aí, ele coloca uma das suas justificativas para essa reorganização que tinha equipes subutilizadas, né, oferecendo um déficit e ineficiência dos serviços. E aí, essa reestruturação, ela acabou prevendo o redimensionamento do número de equipes com a criação de outras tipologias, no modo que a estratégia de saúde da família não seria a única direção, né, além do aumento da cobertura populacional, ou seja, trazendo algumas questões propostas pela própria política. Depois a gente teve algumas notícias, né, para ilustrar aqui esse contexto pelo Globo, onde a Secretaria de Saúde afirma que demissões nas clínicas da família começam na semana que vem. Isso foi uma reportagem do dia 31/10/2018, aonde a gente teve 1.400 postos de trabalho a menos no município do Rio de Janeiro. Outros impactos foi, né, outras notícias, que seria a demissão de 300 equipes de saúde e deixará 1 milhão de pessoas sem atendimento, com os cortes previstos pelo Crivella. Outra notícia é que secretários das Casas Civil e da Saúde são hostilizados em clínica da família, né, enquanto os profissionais de enfermagem iniciaram a paralisação, né, atendendo apenas os casos mais graves nas unidades de saúde. E aí eu gostaria de trazer para vocês, né, uma elucidação dos eixos temáticos mais polêmicos e das principais mudanças que a PNAD 2017 trouxe. Em relação ao financiamento do modelo de organização, a PNAD 2011, ela trazia, né, o modelo de estratégia de saúde da família como prioritário e financiado com recursos federais. Na PNAD 2017, ele mantém o financiamento das equipes de saúde de família como prioritário, mas passa a financiar também outras modalidades de equipes de atenção básica. Em relação aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, em 2011, a gente tinha, né, que o ACS era obrigatório na estratégia de saúde da família, um para cada 750 pessoas e, no máximo, 12 por equipes. E aí a gente tinha definido 8 atribuições para os ACS, a coordenação do trabalho dos ACS era realizada apenas pelo enfermeiro, e o agente comunitário de endemias não compunha a equipe de saúde da família ou equipe de atenção básica. A PNAD de 2017, ela já traz, né, a questão do acesso obrigatório na estratégia de saúde da família, mas tem um número a depender da necessidade e perfil epidemiológico local.
E aí, toda a leitura que a gente faz da política, né, da atenção da PNAB 2017, ela foi muito bem escrita, mas, ao mesmo tempo, ela traz algumas palavras questionáveis, que não se dá certeza, né, e nem se dá uma conclusão do que está sendo proposto. Então, por exemplo, né, o ACET é obrigatório, olha que legal, muito bom, mas, porém, a depender, né, da necessidade de perfil. Então, a gente começa a perceber que o ACS, né, antes, que era 750 pessoas para cada um, ele pode ter aí um número máximo por equipe, que vai ser, né, facultado mediante uma análise de cada gestor local. E aí pode ser para mais ou pode ser para menos. Incorpora-se também as atribuições do ACE e acrescenta 11 atribuições comuns aos ACS e ACE. Ele atualiza também e amplia 12 atribuições do ACS, que eu vou deixar para a gente falar mais à frente, que isso é um dado importante que a minha tese também traz. A coordenação do trabalho do ACS, ela passa a ser de responsabilidade de toda a equipe, e não só do enfermeiro. Outra mudança é relacionada aos núcleos ampliados de saúde da família, os NASFs, que ele passa, né, de 2011 de NASF para NASF-AB, né? E agora, né, atualizando, a gente nem tem NASF mais, que com o Previne Brasil zerou-se o financiamento para o NASF, e hoje se é trabalhado com as equipes EMULTI. Gerente da atenção básica não se mencionava em 2011, e em 2017 ele reconhece a figura do gerente das unidades, recomendando, né, a sua inserção como membro da equipe, né, com previsão de apoio financeiro federal, mas também nunca deixou isso explícito de quanto e como seria essa previsão de apoio. Outra questão que nos chamou muita atenção no reconhecimento da figura do gerente é que ele deve ter nível superior e ser preferencialmente da área da saúde, ou seja, abrindo aí espaço para pessoas que não da área da saúde sejam gerentes das unidades. Em relação à carga horária, desculpa, pulei aqui. Em relação à composição das equipes, em 2011, a equipe de saúde da família era formada pelo médico, técnico auxiliar de enfermagem e ACS. As equipes de saúde bucal, né, de forma complementar, e não tinham definições para as equipes de atenção básica. Em 2017, o ACE ele pode ser incluído nas equipes de saúde da família, ou seja, traz essa questão do pode ser novamente, e as equipes de atenção básica devem seguir parâmetros da equipe da família, sendo facultado, ou seja, pode ou não compor, né, o ACS e o ACE. Então, além dela não priorizar, a PNAB não priorizar a estratégia de saúde da família, ela abre para novas conformações de equipe e também já abre a questão de ser facultado a composição do ACS ou ACE em outras modalidades, que acaba sendo muito influenciada por gestores que talvez queiram, né, por exemplo, economizar com o financiamento, né, com o investimento da atenção primária no seu município. Em relação às ofertas, né, nacional de serviços e ações essenciais e ampliadas na atenção básica, não se possuía na PNAB 2011 essa menção, e aí na PNAB de 2017 se incorpora, né, a oferta, né, desses serviços essenciais e ampliados no âmbito da atenção básica para toda a população, com a intenção de ampliação da resolutividade da atenção básica. Em relação à territorialização e vínculo, na PNAB 2011, o usuário só podia se vincular a uma unidade básica de saúde da família, né, a do seu território, a sua área descrita. E na PNAB 2017, é facultado ao gestor a possibilitar que o usuário se vincule em mais de uma UBS.
Em relação à carga horária semanal das equipes, em 2011, a gente tinha equipes de saúde da família com 40 horas preconizadas, né? 5 tipos de equipes de saúde da família com diferentes composições de carga horária médica. E em 2000, principalmente, né, por questões de difícil fixação do profissional médico, as equipes de saúde da família, então o profissional médico ele tinha essa flexibilização, né, de carga horária. Então, a gente, né, a gente vê equipes, né, com 20 horas, médicos com 10 horas, nas diferentes experiências em diversos municípios. E em 2017, as equipes de saúde da família, né, continuam com as questões das 40 horas para todos os membros da equipe, só que as equipes de atenção básica, ela pode ter profissionais, né, no máximo 3 profissionais e no mínimo de 10 horas por categoria. Então, abre esses precedentes, né, de diminuição de carga horária para dessa constituição desse formato de equipes de atenção básica que não saúde da família. Em relação à cobertura populacional por equipe, a gente tem a PNAB 2011, que traz de 3.000 a 4.000 pessoas por equipe, e a PNAB 2017, ela traz de 2.000 a 3.500 pessoas, ou seja, houve uma diminuição, né, desses parâmetros. No entanto, né, no decorrer do texto, eles trazem que, além dessa faixa populacional, podem existir outros arranjos à descrição, mas também não menciona que outros arranjos são esses, né? Conforme vulnerabilidade, riscos e dinâmica comunitária, facultando, novamente as palavras capciosas, facultando aos gestores locais, conjuntamente com as equipes que atuam na atenção básica e no Conselho Municipal ou local de saúde, a possibilidade de definir outro parâmetro populacional de responsabilidade da equipe, podendo ser maior ou menor que o parâmetro recomendado, ou seja, pode ser, né, entre o céu e o inferno, vamos dizer assim, o parâmetro recomendado de acordo com as especificidades do território. E aí, como, né, ele fala aqui que assegurando a qualidade do cuidado, mas você imagina, se já com 3.000, 4.000 já está sendo tão difícil, né, dos profissionais atenderem as demandas de saúde dessa população, imagina maior ou menor, um número maior do que esse, maior do que o recomendado. E aí eu trago para vocês, né, de fato, as repercussões nas práticas de saúde dos enfermeiros e agentes comunitários de saúde da minha tese, que foi defendida em 2020, pelo programa de pós-graduação da Faculdade de Enfermagem da UERJ. Vou falar rapidamente da minha metodologia. Foi um estudo descritivo de abordagem mista. O cenário foi uma unidade de atenção primária da área programática 3.1 do Rio de Janeiro. Participaram do meu estudo 79 participantes, dentre eles 26 enfermeiros e 53 ACS, por amostra por conveniência. Foi aplicado em formulário online pelo Google Forms e foi, depois, uma entrevista semi-estruturada que se caracteriza por um estudo exploratório sequencial. Nesse formulário do Google, a gente reuniu questões, né, dentre essas que a gente acabou de discutir, de mudanças polêmicas dentro da PNAB 2011, através de uma revisão integrativa, a gente conseguiu reunir, né, essas questões, e os participantes eles deveriam mencionar, né, através de uma escala tipo Likert, para cada questão, se as ações, essas mudanças, ela repercutia negativamente, e aí era mencionado 0, se fosse uma repercussão que não repercute nem positivamente nem negativamente, 1.0, e repercute positivamente 2.0. E aí foram definidas, né, tendências de repercussão positiva dos itens com valores de média maiores que 1, e as tendências de repercussões negativas com valores de média menores que 1. E aí, para vocês entenderem melhor o que eu estou dizendo, qual era a possibilidade aqui? A gente entendia, dentro dessa tabela, né, e aí eu destaco aqui para vocês as 3 maiores tendências
positivas e negativas dos enfermeiros e ACS. Entre elas, com tendências negativas de repercussões, ou seja, médias menores que 1, o financiamento de outras modalidades, então eles entendiam como uma repercussão negativa. A presença do ACS como facultativa na equipe também foi dado como uma tendência negativa. A permissão de vinculação do usuário em mais de uma unidade de saúde. Então, essas foram as que mais se destacaram, que é o recorte que eu estou trazendo para vocês. E com tendências positivas, a alteração da denominação, né, do NASF para NASF-AB, a preconização do gerente da unidade básica, né, que deve ter formação de nível superior e preferencialmente ser da área da saúde, e as mudanças quanto à oferta de serviços através da inclusão de serviços essenciais e ampliados, e também a questão da população, o aumento do parâmetro da população adscrita. Então, a gente tem, enquanto repercussões, né, a figura do gerente da atenção primária como um novo integrante da equipe, a vinculação dos usuários além da sua unidade de origem, os novos critérios para os parâmetros de cobertura populacional e arranjos de adscrição, e a inclusão de procedimentos técnicos de enfermagem como atribuições dos agentes comunitários de saúde. A figura do gerente na atenção primária como novo integrante, eles tiveram tendências positivas, conforme mencionado, e eu trago algumas falas, né, de alguns agentes comunitários e enfermeiros. Então, o agente comunitário 4 fala: a maioria dos que nós tivemos aqui vieram de outras unidades e atuavam como enfermeiro, e acabaram chegando à gerência, mas todos de nível superior e da saúde. O enfermeiro 5 menciona que eu acho que não deveria ser preferencialmente, deveria ser obrigatoriamente o profissional da área da saúde, para atender melhor o processo da saúde e ter o melhor cuidado nesse nível de gestão. Então, a maioria dos participantes do estudo tiveram, apesar das tendências positivas, né, no primeiro momento do estudo, no segundo momento, quando eles iam se expressar, né, sobre as questões da PNAB, eles causaram estranheza, né, essas questões de ser preferencial, né, da área da saúde, dando abertura aí para profissionais que não sejam da área da saúde, para estar gerindo uma unidade básica de saúde. Então, o que causou muita estranheza. E outra questão também é que a maioria menciona as suas experiências com gerentes enfermeiros. Outro ponto relacionado à vinculação dos usuários, além da sua unidade de origem, ambos, né, ACS e enfermeiros, disseram que isso seria uma tendência negativa para a sua prática, e aí eles mencionam o enfermeiro 7. Eu acho muito delicado para o atendimento, porque cuidado, ele se perde. O sistema atual do ESUS, ele não conversa entre as unidades, é uma rede local. Então, meu cadastro na unidade é diferente do cadastro da onde eu moro, e é o mesmo nome, tudo, mas o prontuário não conversa. O enfermeiro 11 diz: dificulta a coordenação desse cuidado, a longitudinalidade principalmente, porque em muitos casos se perdem. Você não acha mais o usuário, esse usuário fica solto na rede. Eu acho isso negativo. Eu acho positivo porque o acesso é universal. Você tem direito a ser atendido em qualquer unidade que você quiser. Só que eu acho que você tem que ter uma unidade que você tenha vínculo para a continuidade do seu cuidado. Então, a preocupação, né, desses profissionais com essa vinculação, de como ia funcionar essa vinculação, porque ela não foi clara dentro da PNAB, então eles se preocupam com as questões, né, dos prontuários eletrônicos, dos sistemas de informação da atenção básica, se preocupam com a questão, né, do vínculo para a continuidade do cuidado e a coordenação do cuidado também, que acaba ficando fragilizada com a permissão dessa vinculação. As mudanças na organização e as configurações das práticas de saúde do agente comunitário. Quando se
né, as tendências são sempre negativas, colocado, né, pelos participantes de estudos, ACS enfermeiros, em relação ao número de ACS nas modalidades de equipe, e também quando coloca-se que é facultativo nas equipes de atenção básica. E aí o ACS 10 fala, eles redistribuíram o território para quem ficou. A PNAB disse que cada ACS tem que ter no máximo 750 usuários. Nós estamos com 1.000 e pouco, você tem noção? 4.000 usuários para 3 agentes de saúde. Eu tenho equipe na clínica da família, onde eram 5 agentes de saúde, e hoje com 2. Deveriam ser 3, só que uma está afastada por comorbidade. E são 2 pessoas. E muitas das vezes nós os ajudamos, muitas das vezes eu vou no território do colega para ajudar. E a gente acaba se envolvendo. Não tem como. Então, como que a gente pensa em promoção da saúde, em vínculo, em microárea, em levantamento de demandas, onde a gente tem agentes comunitários, né, trabalhando em outros territórios que não tem nenhuma criação de vínculo, né, não conhece muitas vezes aquele território do colega, ou agentes comunitários com pelo menos mais de 1.000, né, usuários para acompanhamento. Então, fica um pouco complicado de pensar, né, em todos esses atributos aí, de Barbara Stafford, né, para a nossa prática, para a nossa realidade da atenção primária. E aí o enfermeiro 3 fala, sem eles não ia dar não, em relação, né, ao ACS ser facultativo. Eu acho que não teria como você acompanhar, fazer visita domiciliar, fazer busca ativa de um paciente com tuberculose. Quem vai me levar até a casa do paciente se eu não conheço a área? Se eu não conheço a comunidade? Quem seria este profissional? Essa pessoa que está me trazendo à minha área? Não tem como, não vejo sinceramente. Eu não vejo saúde da família sem um ACS. O outro enfermeiro, E1, fala, eu tenho entre 4.200 e 4.300 usuários para 2 agentes de saúde. Como que essas demandas chegam na unidade de saúde como uma forma de qualidade? Como que esses agentes de saúde conseguem fazer grupos prioritários deles de uma forma adequada? Como que eles vão fazer orientação? Como que a gente consegue ir no território e conhecer o território de uma forma completa? Então, são algumas questões trazidas aí em relação a essa mudança. Os novos critérios para os parâmetros de cobertura populacional e arranjos da descrição. Então, aqui a gente tem uma divergência, né, em relação às questões desses parâmetros da cobertura, aonde a gente tem, no primeiro momento do estudo, tendências positivas em relação à cobertura populacional, né, para os ACS, enquanto ela é negativa para os enfermeiros. A gente entendeu depois, quando a gente foi fazer a segunda parte do estudo sequencial, né, com as entrevistas, que houve uma interpretação errada dos ACS em relação à cobertura populacional, né, porque eles acabaram se contradizendo em algumas questões, né, nas suas falas, elas se contradizem. Então, porque o próprio texto, né, da PNAB, ele é bem aspicioso, vamos dizer assim. Então, ele fala, isso é um assunto bem complicado, porque quando eu cheguei na unidade, alguns meses antes, eram 10 equipes, foram cortadas 2 equipes, com aquela história de mudança de governo, de setorialização. E até hoje, a gente não sabe especificamente por que aconteceu esses cortes, porque eram 10 equipes dando conta de um território e agora são 8 equipes com o mesmo território. Outra questão que a gente percebeu foi que o governo Crivella, ele não diminuiu as equipes, né? Ele não fechou clínicas da família, melhor dizendo. Ele diminuiu as equipes de saúde da família, que eu acho que, né, causariam um menor impacto, assim, para a população midiaticamente. E aí, depois, outro... Liana, só para você saber, já tem 30 minutos, tá? Se você muito... puder ir finalizando. Sim. Aí a gente traz, né, a questão dos novos critérios de parâmetros para cobertura, falando de vulnerabilidade, mas que vulnerabilidade é essa, né, que a gente não pode... esses novos parâmetros, ele traz um risco de redução,
né, de restrição mesmo de trazer uma APS mais seletiva, né, que a gente tanto tenta romper. E aí a gente vê alguns impactos mesmo na análise das coberturas da estratégia de saúde da família no município, né, com uma diminuição dentro, né, dessa faixa dos anos de implementação da PNAB 2017, aonde só vai caindo essa cobertura no município do Rio de Janeiro. E o mesmo acontece com as equipes de saúde da família, né, que acaba tendo um declínio muito grande nesses anos, né, subsequentes da PNAB, e depois, com a alteração, né, do novo governo, que tem por características expansões da equipe de saúde da família, a gente vê aí um retorno, né, dos parâmetros de número de equipes. Em relação às inclusões dos procedimentos técnicos de enfermagem, como as atribuições do ACS, todos eles colocam como tendências negativas, né, onde o ACS, onde a PNAB amplia as atribuições do ACS, incluindo a aferição de pressão arterial, aferição de glicemia capilar e troca de curativos. Então, eles colocam, assim, alguns se colocam a favor, outros a contrário, né, a essas atribuições. E aí, uma que fala que é o contrário, que é a E4, ela fala, não, se eu vivo numa bolha, eu quero continuar nessa bolha. Mas a gente não faz isso lá, de forma nenhuma. Quem faz os curativos sou eu e as outras enfermeiras e técnicas. Eu acho que, mesmo uma única que tem técnico em enfermagem, mas ela não faz isso, ou seja, um ACS que também é técnico, mas não faz, né, essas atribuições. Ela acha um acúmulo de funções desnecessário e para supervisionar também seria muito complicado. E aí uma ACS, ela fala dessa forma, sendo favorável. Eles deveriam capacitar os agentes de saúde para a gente possa exercer. Isso é muito importante. Eu ficaria lisonjeada de chegar e aferir a pressão do usuário, e muitas das vezes ele não poderia vir aqui passar pelo enfermeiro e pelo médico, e já diminuiria a sobrecarga do enfermeiro e do médico com a visita do agente de saúde. Então, a gente acaba percebendo que há partes de agentes comunitários de saúde, né, que são favoráveis a essas atribuições, uma parte que é contra essas atribuições, mas a PNAB, ela de maneira nenhuma avaliou a questão de segurança do paciente, né, por realização de agentes comunitários de saúde que não têm formação técnica, né, também temos as questões de exercício ilegal da profissão, além também de descaracterizar as práticas do agente comunitário de saúde, que não está ali para fazer procedimentos, e sim para fazer levantamentos, mobilização e atividades de promoção da saúde. Esse recorte, ele vai estar saindo um artigo já nosso na REBEM, ele já foi aceito para publicação, onde a gente traz maiores aprofundamentos nessa área. Então, eu trago as reflexões finais, né, e a gente entende a PNAB como um efeito dominó, né, dentro da saúde da família, dentro da atenção primária, onde ela veio descaracterizando, de fato, a estratégia da saúde da família, fragmentando o processo de trabalho das equipes, trazendo práticas meramente biomédicas e dificuldades na criação do vínculo, na coordenação do cuidado, nas práticas, né, dos cuidados de longitudinalidade do cuidado, relativização das atividades de promoção da saúde, fragilização da territorialização. A gente entende que essas tensões público-privadas, elas são capazes de transformar as práticas desses trabalhadores do SUS em benefícios de interesses capitalistas, onde se extrai valor através da exploração do trabalho desses profissionais, principalmente a forma de organização, né? A gente tem uma expansão muito grande da estratégia de saúde da família no município do Rio de Janeiro, e em contradição a isso, a gente também tem uma expansão
dos formatos de gestão da atenção primária pelas organizações sociais, pela terceirização dos serviços, onde a gente precariza os vínculos empregatícios e precariza as condições de trabalho, fragiliza e explora a força de trabalho, principalmente da enfermagem, que é um grande ator e potencial protagonista, né, da atenção primária. Então, essas contradições, né, que a PNAB traz, contradições com os princípios do SUS, contradições até mesmo com os atributos da atenção primária, contradições com a nossa Constituição de 88, onde se transforma, né, a saúde em mercadoria e não a saúde como um direito. E é isso que eu gostaria de deixar, né, pensando nessas questões que a gente expande saúde da família, a gente precisa de qualificar, a gente precisa de financiamento, mas eu acho que a gente também precisa de dignidade para os trabalhadores da estratégia de saúde da família, da atenção primária, né, valorização. A gente precisa principalmente do enfermeiro, do piso que seja pago, né, verdadeiramente, que esteja nas mãos dos trabalhadores, não só nas promessas, porque aí eu acho que vai ser também um caminho propício para uma atenção primária fortalecida. Obrigada. Muito obrigada, Juliana. Muito bom ouvir novamente as reflexões do teu trabalho e muito importante nesse momento, né? A gente está retomando retomando e aprofundando essas questões que a discussão da Política Nacional de Atenção Básica de 2017, né? A gente chamava ela de nova PNAB, enfim. E a gente está falando de um momento de revisão da PNAB, né, que ainda não se efetivou essa revisão, né, a Superintendência de Atenção, a Subsecretaria de Atenção Primária, né, a Superintendência do Ministério da Saúde está colocando para a gente, enquanto entidades e tal, né, de representação, a colocação de que a gente vai ter uma revisão da PNAB, só que a gente está num contexto que isso não tem tido a agilidade necessária, né? Então, eu acho que são olhares diferentes, né, que a Lene e Juliana trazem, mas há encontros, né, entre esses olhares quando a Lene traz os desafios, né, e os desafios ao final, a partir da apresentação de um contexto do que a gente tem de dados e de indicadores do Estado do Rio de Janeiro e das sínteses, né, que Juliana traz a partir de uma escuta de profissionais, de enfermeiras e agentes comunitários de saúde. E eu vou pedir que a gente faça, não vamos poder ter muitas, não, infelizmente, né, não estamos aqui numa roda ao vivo e a gente teve realmente problemas, né, de transmissão, então a gente não vai conseguir trazer as perguntas que poderiam estar sendo feitas. Tem alguns comentários que foram feitos lá no YouTube, mas houve muita dificuldade de acompanhamento, então a gente já se desculpou, inclusive por e-mail, por Instagram, e a gente vai colocar o vídeo na íntegra daqui a pouco. Mas, assim, eu acho que vou passar de volta para a gente fazer uma fala final, né, antes da gente finalizar, perguntar para vocês, assim, para a Lene, né, a Lene fez 2 comentários em relação ao esvaziamento das ações de promoção da saúde, como uma coisa muito concreta, e também como que a portaria de financiamento atual ela não é suficiente. Assim, quais seriam, Alene, na tua avaliação hoje de gestão, de dentro da gestão, as propostas diretas que a gente poderia fazer, as proposições que a gente poderia fazer de revisão da PNAB, nessa perspectiva de perceber que
de mudança, né? Porque a portaria do financiamento, ela veio antes da revisão da PNAB, então ela induz ações, né? Então, como é que você vê isso? Que proposições a gente poderia fazer? E também, em relação à Juliana, né? A gente está num movimento, enquanto Associação Brasileira de Enfermagem, de tentar fazer sínteses de proposições para a revisão da PNAB, por conta das agendas que a gente tem conseguido fazer com o Ministério da Saúde, com a SAPES, das agendas nos espaços de representação que a gente tem, inclusive no Conselho Nacional de Saúde, né? Eu represento a ABEM na Comissão Intersetorial de Atenção Básica, que é uma comissão assessora do Conselho, enfim. E nas agendas que a gente puder incidir, né? Então, uma coisa que a gente tem se preocupado, né, que a diretoria da ABEM Nacional tem se preocupado, é em pensar proposições concretas para a revisão. O que vocês falariam, né, em relação a essas proposições? Porque a gente está fazendo uma tentativa de escuta sobre isso para tentar produzir um documento nessa linha, né? E então vou passar para vocês e mais uma vez agradecer aí a presença. Acho que a gente poderia voltar para a Lene, né? A Lene faz uma fala e já encerra, né? E aí depois a gente passa para a Juliana. Por favor, Lene. Eu, Sônia, não ouvi a sua primeira pergunta, travou aqui para mim. Eu ouvi sobre a questão do pagamento. Você poderia repetir a primeira pergunta? A primeira pergunta foi uma curiosidade mesmo, né? Você falou do esvaziamento das ações de promoção da saúde. Foi essa que você não ouviu, né? Isso. Por que você acha que isso está acontecendo? Eu acho que tem a ver com a própria PNAB, mas enfim. E a questão do financiamento, né? Essa você... Sim. Então, eu considero que essas ações de promoção e prevenção, elas estão sendo esvaziadas por conta da sobrecarga dos profissionais, principalmente dos enfermeiros. E aí é um reflexo a quantidade de demanda espontânea aumentar em relação às consultas programadas. Então, essa desarticulação entre a promoção vai gerar um retorno de agudização dos casos clínicos dos pacientes do território. Sobre proposição de financiamento, embora tenha havido, né, uma proposta de melhoria nessa portaria de 2024, eu considero que, e aí conversando um pouco já com o que a Juliana trouxe, existem brechas nessa portaria. E uma das brechas é que as equipes elas podem acompanhar devem acompanhar até 3.500 pessoas, podendo ser ajustados de acordo com a critério do gestor municipal ou de acordo com a situação territorial. Isso é muito ruim, porque, como a Juliana trouxe, nós temos equipes com 6, 7 mil pessoas sendo acompanhadas por uma mesma equipe. E isso demonstra uma falsa cobertura de atenção primária. Então, nós temos pessoas cadastradas, não pessoas assistidas. Então, nesse sentido, eu trago uma crítica construtiva, né, que eu acho que é para a gente refletir e pensar que esse dimensionamento ele precisa ser mais assertivo, já que a gente está falando de uma carteira de serviços que é crescente dentro da atenção primária. Acho que a Juliana ela traz questões importantes, mas eu queria trazer duas últimas reflexões. Uma que a tese de doutorado dela dialoga com a realidade do município do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro ele é extremamente heterogêneo, quando a gente pensa nas regiões norte e noroeste, quando eu penso, por exemplo, na Baixada Fluminense, então o município do Rio na Metro 1, junto com os municípios da Baixada Fluminense, eu tenho uma total diversidade de público, de ações, de necessidades em saúde e de vulnerabilidade social. E, de igual forma, uma outra crítica política do financiamento, que alguns municípios da Baixada Fluminense que possuem extrema vulnerabilidade são classificados com índice de vulnerabilidade 3 ou 4, que são parecidos com o do Rio e de outros municípios que não possuem tanta vulnerabilidade assim. Então,
a metodologia para classificação do IVS desses municípios, eu também considero que ela está tendo algum grau de fragilidade. Falar sobre a Ju traz também uma questão dos profissionais, acho que essa questão do vínculo aliada à rotatividade, por conta de tudo que nós já falamos. E, para finalizar, tiveram ali poucos comentários no chat, mas eu queria deixar registrado que as pessoas, eu acho que confundiram um pouquinho, só para trazer um esclarecimento, já que isso vai ficar gravado, né, no YouTube, que o BIRADS, ele é diferente do estadiamento. Então, quando nós estamos falando do BIRADS, nós estamos falando de uma classificação de resultados de imagem de mama, por exemplo, que vai de 0 a 6. Quando nós estamos falando de estadiamento, que foi o que eu apresentei, nós estamos falando de informação sobre tipo e estágio do tumor. Então, são classificações diferentes, com objetivos diferentes, e o diagnóstico, nós já estamos com estadiamento 3 ou 4, a maior parte em 3, onde esse tumor já está avançado, progredindo para os anexos, né, tanto em relação ao câncer de colo de útero, quanto em relação à mama. Então, quando a gente fala de mama, então a gente já está falando de extensões para os linfonodos axilares, etc. Então, só para trazer esse esclarecimento para o público também, que pode ter confundido essas duas definições. No mais, agradecer, acho que foi importante, acho que a Secretaria de Estado teve aqui uma grande oportunidade dentro da ABEM de mostrar um pouco do nosso trabalho diário, da nossa luta diária, formar uma PS mais forte, mais robusta, e que dialoga horizontalmente com os 92 municípios. A gente sempre fala que a política pública ela não pode ser feita pelo gestor, nem estadual, nem federal, nem municipal, mas ela precisa ser feita efetivamente de forma tripartite, com a presença do controle social. Então, trazer também o controle social para ter voz nesses espaços da construção, do financiamento, da percepção de qualidade de cuidado, que eles também estão recebendo, acho que é fundamental, e que deveria também estar melhor contemplado. Ele já tem um campo de qualidade nos índices de avaliação dessa nova política, mas ele precisa continuar presente para que a gente entregue para a população aquilo que ela precisa. E assim eu encerro a minha fala. Obrigada. Muito obrigada, Lene. Um prazer enorme estar aqui com você novamente. E eu acho que você traz já indicativos, né, de proposições, e eu acho que a gente pode aproveitar isso para sistematizar, né, algumas propostas. Juliana, você. Bom, é uma questão que a gente tem pensado muito, né, em que PNAB a gente gostaria, em que a PNAB dos sonhos, que era tão esperada, né, em 2011, uma PNAB muito mais fortalecida, e a de 2017 veio, né, desconstruindo mesmo a estratégia de saúde da família. Eu costumo brincar com os meus alunos, quando eu dou aula de estratégia de saúde da família, eu trago logo o programa de saúde da família, aquele manual de 1997, que é para registrar, né, o que se pensava, o que se foi construído, né, e aí eu brinco que é a estratégia de saúde da família raiz, né, e aí hoje a gente tem uma estratégia de saúde da família, vamos dizer assim, né, fazendo trocadilhos, né, Nutella. Porque eu acho que uma das proposições mais fortes que eu faria era, de fato, a gente retornar com a busca, o nosso objetivo pela cobertura de 100% de estratégias de saúde da família, a diminuição da cobertura, né, populacional, eu acho que sobrecarrega a equipe, a população não cria vínculo. Como que se cria vínculo com 4.000 pessoas? Eu acho que assim, é impossível fazer atividades de promoção do território, de territorialização, e conhecer os determinantes, processo de saúde e doença, é impossível com essa quantidade, né, de usuários que só tende a crescer e ficar cada vez mais vulnerabilizada por todos os contextos econômicos e políticos que a gente tem vivenciado. Então, eu acho que é importante. E uma outra questão é o resgate das atribuições dos profissionais.
Eu acho que muito se discute de práticas avançadas na atenção primária, mas a gente não está conseguindo fazer o básico. E eu acho que é para isso que a gente tem que se voltar, né? Trazer uma PNAB que traga essas atribuições para a promoção da saúde, para a prevenção de agravos, né? Numa prática que é um território, que a gente trabalha para um território vivo, né? Voltado para produção de vida, produção de cuidado, do diálogo do território. Eu acho que a gente está se perdendo disso. E cada vez mais, como eu ouvi de um enfermeiro, né, que ele se sente, na minha tese, que ele trabalha numa UPA da família, por conta dessas questões que a Alene também trouxe, né, de alta demanda espontânea, uma diminuição da demanda programada, muitas vezes nem tem, em algumas unidades de saúde da família não se consegue fazer uma demanda programada, e aí a gente consegue perceber o foco na doença da estratégia da saúde da família e não o foco na saúde. Então, são essas questões que eu acho que a gente deveria trazer essa proposta, e principalmente relacionado à cobertura 100%, da gente ter incentivos de implantações dessas equipes de saúde da família e prazos, porque era isso que a gente esperava em 2011. A estratégia da saúde da família é prioritária, o postinho de saúde deve se transformar em equipes de saúde da família, mas agora, já se passou tanto tempo, tantos anos, qual é o prazo que os municípios vão ter? Né? Deixar uma política um pouco mais sem algumas brechas. É claro que a gente tem as questões de regionalização, municipalização que a gente precisa tratar, mas tem questões que não são negociáveis dentro de uma política nacional de atenção básica. Eu acho que quando a gente deixa para facultativo para os gestores, a gente dá brecha para gestores que não pensam e que não valorizam o financiamento da atenção primária, de gestores que não são compatíveis, né, não têm na sua agenda política, né, a atenção primária como prioridade. Então, se a gente deixa essas brechas, a gente acaba fragilizando a nossa atenção primária da saúde, que, né, também foi mencionada várias vezes na minha tese, né, parece que a PNAB é de cada governo, e a PNAB não é de cada governo, a PNAB é do SUS, do Sistema Único, ela deve ser uma PNAB, de fato, uma política nacional. Obrigada, Juliana. Você terminou? É porque você parou de falar. Eu queria agradecer, porque eu me empolgo, mas, assim, me sinto muito lisonjeada com o convite, por estar discutindo, né, essa temática que eu acabo me empolgando mesmo e passando do tempo. Ainda bem que a Sônia está aqui para me colocar, né, no eixo, enfim. Mas é um prazer discutir essa questão e, assim, me coloco à disposição, né, da ABEM para posteriores discussões aí em torno da revisão da PNAB. Muito obrigada. Eu acho que a gente tem muita sorte aqui na nossa sessão, no nosso departamento, de ter essa oportunidade de fazer um debate tão qualificado, né, e com vocês aqui, duas. Eu acho que a gente tem, enquanto não apenas Rio de Janeiro, né, mas a política nacional, a gente tem um trabalho árduo pela frente, né, porque a saúde continua sendo atacada, bastante atacada, a saúde pública. A gente, né, acho que a Lene pontuou com muitos dados a questão do financiamento, do subfinanciamento, né? A gente sabe isso teoricamente, mas quando a gente vê os dados, né, os números mostrando, e o reflexo disso no adoecimento e nos indicadores é uma gravidade maior ainda, que a gente percebe. Então, assim, tem uma luta política bastante grande. Não sei o quanto a gente vai, de fato, conseguir revisar a PNAB, né? O que foi colocado pela Secretaria de Atenção Primária é que essa revisão aconteceria até o ano que vem,
início do ano que vem, mas eu não sei o tipo de incidência que a gente vai conseguir fazer enquanto militantes, né, da atenção primária e enquanto gestores envolvidos, enquanto profissionais da saúde, envolvidos numa atenção primária de qualidade integral, não focalizada, né? E a qualificação da nossa prática profissional, né? Como que reflete na qualificação, na sobrecarga de trabalho, tudo isso que vocês trouxeram. Então, assim, as lutas são muito grandes, mas eu acho que o nosso papel é esse, né, de articular aí as possibilidades de reflexão com a ação e transformar isso em propostas para incidir nas políticas, né? Então, o objetivo desse nosso momento é esse, de estar contribuindo com a BEM nacional, né, enquanto sessão nessa reflexão. E aí, eu acho que é isso, a gente vai divulgar essa gravação, né, para todos os inscritos e também para vocês poderem fazer o uso dela, divulgar, e mais uma vez agradecer. Acho que todo mundo que está aqui na sala podia abrir aí as suas câmeras, a gente fazer um registro aí final. Quem vai fazer o registro, Regina? Isso, estou fazendo. Acho que Fernanda, Solange, nossa presidente, deve estar aqui ainda também. Se puder abrir a câmera, muito obrigada. E é isso. Fez a nossa imagem, Regina? Fiz agora uma imagem. Solange, por favor.